Capítulo 11. O que podemos fazer? Senhoras e senhores, não trago boas novas. Com raras exceções, as terapias biológicas, medicamentos e as psicoterapias em geral se mostram até o presente momento ineficazes para a psicopatia. Para os profissionais da saúde, este é um fator intrigante e ao mesmo tempo desanimador, uma vez que não dispomos de nenhum método eficaz que mude a forma de um psicopata se relacionar com os outros e perceber o mundo ao seu redor. É lamentável dizer que, por enquanto, tratar um deles costuma ser uma luta inglória. Temos que ter em mente que as psicoterapias são direcionadas às pessoas que estejam em intenso desconforto emocional, o que as impede de manter uma boa qualidade de vida. Por mais bizarro que possa parecer, os psicopatas parecem estar inteiramente satisfeitos consigo mesmos e não apresentam constrangimentos morais ou sofrimentos emocionais como depressão, ansiedade, culpas, baixa autoestima e etc. Não é possível tratar um sofrimento inexistente. É no mínimo curioso, embora dramático, pensar que os psicopatas são portadores de um grave problema, mas quem de fato sofre é a sociedade como um todo. Em função disso, pouquíssimos profissionais se arriscam a essa empreitada. Quando o fazem, chega uma triste constatação de que contribuíram com uma ínfima parcela ou com absolutamente nada. É importante lembrar que, de uma forma geral, todos nós estamos vulneráveis às ações desses predadores sociais. Assim, é mais sensato falarmos em ajuda e tratamento para as vítimas dos psicopatas do que para eles mesmos. De mais a mais, só é possível ajudar aqueles que de fato querem e procuram ajuda. Os psicopatas, além de acharem que não têm problemas, não esboçam nenhum desejo de mudanças para se ajustarem a um padrão socialmente aceito. Julgam-se autossuficientes, são egocêntricos e suas ações predatórias são absolutamente satisfatórias e recompensadoras para eles mesmos. Mudar para quê? Dessa forma, os psicopatas raramente procuram auxílio médico ou psicológico. Quando eles chegam a um consultório, quase sempre é por pressões familiares ou, então, com o intuito de se beneficiarem de um laudo técnico. Frequentemente, estão envolvidos com problemas legais, endividados e às voltas com o sistema judicial. Por isso, tentam obter do profissional de saúde mental algum diagnóstico ou alguma comprovação de problemas que o auxiliem a minimizar as sanções que lhes foram impostas. Estudos também demonstram que, em alguns casos, a psicoterapia pode até agravar o problema. Para as pessoas de bem, as técnicas psicoterápicas, sem dúvida alguma, são fundamentais para a superação das suas angústias ou dos seus desconfortos. No entanto, para os psicopatas, as sessões terapêuticas podem muni-los de recursos preciosos que os aperfeiçoam na arte de manipular e trapacear os outros. Embora eles continuem incapazes de sentir boas emoções, nas terapias os psicopatas aprendem racionalmente o que isso pode significar e não poupam esse conhecimento para usá-lo na primeira oportunidade. Além disso, eles acabam obtendo mais subsídios para justificar seus atos transgressores, alegando que estes são fruto de uma infância desestruturada. De posse dessas informações, eles abusam de forma quase profissional do nosso sentimento de compaixão e da nossa capacidade de ver a bondade em tudo. O que os pais podem fazer? Como já foi dito anteriormente, podemos observar características de psicopatia desde a infância até a vida adulta. Antes dos 18 anos, por uma questão de nomenclatura, o problema é chamado de transtorno da conduta. Crianças ou adolescentes que são francos candidatos à psicopatia possuem um padrão repetitivo e persistente, que pode ser sintetizado pelas características comportamentais descritas a seguir. Mentiras frequentes, às vezes o tempo todo. Crueldade com animais, coleguinhas, irmãos, etc. Condutas desafiadoras às figuras de autoridade, pais, professores, etc. Impulsividade e irresponsabilidade. Baixíssima tolerância à frustração, com acessos de irritabilidade ou fúria quando são contrariados. Tendência a culpar os outros por erros cometidos por si mesmos. Preocupação excessiva com seus próprios interesses. Insensibilidade ou frieza emocional. Ausência de culpa ou remorso. Falta de empatia ou preocupação pelos sentimentos alheios. Falta de constrangimento ou vergonha quando pegos mentindo ou em flagrante. Dificuldades em manter amizades. Permanência fora de casa até tarde da noite, mesmo com a proibição dos pais. Muitas vezes podem fugir e levar dias sem aparecer em casa. Faltas constantes sem justificativas na escola ou no trabalho, quando mais velhos. Violação às regras sociais que se constituem em atos de vandalismo, como destruição de propriedades alheias ou danos ao patrimônio público. Participação em fraudes, falsificação de documentos, roubos ou assaltos.
Sexualidade exacerbada, muitas vezes levando outras crianças ao sexo forçado. Introdução precoce no mundo das drogas ou do álcool. Nos casos mais graves, podem cometer homicídio. Vale ressaltar que essas características são apenas genéricas e que o diagnóstico exato só pode ser firmado por especialistas no assunto. Além do mais, o leitor deve atentar para a frequência e a intensidade com as quais essas características se manifestam. É muito comum e até compreensível que os pais de jovens com características psicopáticas se perguntem quase sempre em um tom de desespero: o que nós fizemos de errado para que nosso filho seja assim? Os pais se sentem culpados por acharem que falharam na educação dos seus filhos e que não souberam impor limites. Isso é um grande equívoco. Não resta dúvida de que a educação, a estrutura familiar e o ambiente social influenciam na formação da personalidade de um indivíduo e na maneira como ele se relaciona com o mundo. No entanto, esses fatores por si só não são capazes de transformar ninguém em um psicopata. Não obstante, é muito importante que os pais tenham conhecimento pleno sobre o assunto e que passem a reconhecer a disfunção de seus filhos, dispensando ao problema a atenção que ele merece. Quando em grau leve e detectada ainda precocemente, a psicopatia pode, em alguns casos, ser modulada através de uma educação mais rigorosa. Um ambiente familiar mais estruturado e com a vigilância constante de filhos problemáticos certamente não evita a psicopatia, mas pode inibir uma manifestação mais grave e, então, fazer toda a diferença. É lógico que essas medidas estão longe de serem ideais, são apenas paliativas e demandam muito esforço e empenho por parte dos envolvidos na criação. No entanto, para salvaguardar a estrutura familiar e a sociedade como um todo, não podemos desprezá-las. As posturas que devem ser assumidas são as seguintes: procure conhecer bem o seu filho. A maioria dos pais não sabem como ele se comporta longe dos seus olhos. Estabeleça contato com todas as pessoas do convívio dele, professores, amigos, pais dos amigos, etc. Quanto mais precocemente você identificar o problema, maiores serão as chances de que ele se molde a um estilo de vida minimamente produtivo e socialmente aceito. Busque ajuda profissional. Isso é válido tanto para se certificar do diagnóstico dessa criança, quanto para que os pais recebam orientações de como devem agir. Não permita que seu filho controle a situação. Estabeleça um programa de objetivos mínimos para obter alguns resultados positivos. Regras e limites claros são necessários para evitar as condutas de manipulação, enganos e falta de respeito com os demais. Lembre-se de que uma criança com perfil psicopático apresenta um talento extraordinário para distorcer as regras estabelecidas e virar o jogo a seu favor. Por isso, não ceda. Se você fraquejar, certamente ela ocupará todos os espaços deixados pela sua desistência. Não pretendo ser pessimista. No entanto, não seria honesto da minha parte afirmar que a psicopatia infanto-juvenil atualmente tenha uma solução satisfatória. O máximo que podemos fazer é adotar posturas no trato com essas crianças no intuito de melhorar a forma como a psicopatia vai se manifestar no futuro. A psicopatia não tem cura, é um transtorno de personalidade e não uma fase de alterações comportamentais momentâneas. Porém, temos que ter sempre em mente que tal transtorno apresenta formas e graus diversos de se manifestar e que somente os casos mais graves apresentam barreiras de convivência intransponíveis. Segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a psicopatia tem um curso crônico, no entanto, pode tornar-se menos evidente à medida que o indivíduo envelhece, particularmente a partir dos 40 anos de idade. Não negocie com o mal. Jamais concorde, seja por pena, chantagem ou qualquer outro motivo, em ajudar um psicopata a ocultar o seu verdadeiro caráter.